Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Alexandre, te agradecer pela palavra que o Senhor já falou ao seu coração. Pedimos que o Senhor esteja ministrando a nós agora através da vida do teu servo. Nos comprometemos a ouvi-la, Senhor Deus, de uma forma especial e guardar esta palavra no nosso coração. Por isso pedimos a tua bênção sobre a vida do nosso querido irmão, pastor Alexandre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Você está feliz? Amém. Amém. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Alegrai-vos e regozijai-vos, diz o Senhor. Deus é bom. Amém. Em todo tempo. Todo tempo. Glória a Deus. Todo tempo nosso Deus é bom. Bom, ainda um do seu irmão que está lá, olhe por ele agora. Glória a Deus. Falta o sinal verde, então a gente fica aqui à mercê do Espírito. Deus quer falar, amém? Estamos, Senhor, como já foi falado, Deus, à tua mercê. Se há algo mais que devemos fazer, Senhor, estamos aqui, Senhor, humildemente diante do Senhor. Vem sobre este lugar. O Senhor está neste lugar. O céu se abre. Nós oramos, Pai, para que o Senhor possa repreendê-lo novamente, para que o Senhor possa amarrá-lo, Deus. Para que, Senhor, em nome de Jesus, nossa mente e coração possa estar cativos, ó Deus, ao Senhor. Em nome de Jesus. O teu povo está aqui para ouvir a sua voz. Senhor, tem sido dias difíceis. Os dias são maus. Sua igreja, Deus, Pai, está neste mundo, Pai, para fazer a diferença. Mas é necessário, Deus, muitas vezes que nós sejamos tratados pelo Senhor, Pai, porque o Senhor, como já foi falado, ó Pai, no testemunho da nossa irmã, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe a dor que estamos passando. O Senhor conhece o íntimo de cada um que está neste lugar. Por isso, Deus, a sua multiforme sabedoria, trabalha, Deus, no íntimo de cada um. Sejam palavras remos, escolhidas pelo Senhor. Escolhidas pelo Senhor. Fui neste lugar. Fui neste lugar. Anjos de luz, ministradores, enchendo esta casa, casa de oração. Esse tempo é seu, Pai. Seja soberano. Toda mentira agora, Pai, vai embora em nome de Jesus. Toda incredulidade. Nós abrimos espaço para o milagre, Deus. Nós abrimos espaços para a unção. Nós abrimos espaço para o teu agir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se necessário for, Pai, que nós preguemos. Desça o céu sobre a terra nesta manhã. Desça o céu sobre a terra, Pai. Seja profético, Deus, em nome de Jesus. Deus, nós oramos, Pai, como já foi
clamado a Ti, Deus, que haja liberdade, Pai, no meio do Teu povo. Onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda barreira caia por terra. Toda barreira, Deus, tudo aquilo foi levantado e construído durante tempos, ó Deus. Senhor, muitas vezes tempos de obscuridade. A luz de Cristo reina neste lugar. E onde a luz de Cristo, Senhor, a salvação, a libertação, a menor luz, pode, Deus, ó Pai, Senhor, influenciar as trevas. A luz do Cristo brilha em meio às trevas e escuridão. Senhor, nós somos a luz do mundo. Nós estamos neste lugar, Senhor, para brilhar. Por isso, brilha a Tua luz neste lugar. Em nome de Jesus. Cordeiro Santo de Deus, que alumia a cidade celestial. Passeia neste lugar. Passeia em nosso meio, Senhor. Fazendo aquilo, somente aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Queridos, nós estamos iniciando uma série. Na verdade, essa série, ela irá iniciar na próxima semana, algo bastante importante, que os pastores oraram e entenderam da parte de Deus, que é algumas ministrações específicas a respeito de algo que tem tocado muito hoje a população mundial, a respeito do medo, a respeito de ansiedade. Então nós teremos nas próximas semanas, eu fiz uma colinha aqui, próxima semana o tema será ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Nós iremos falar sobre ansiedade na próxima semana. Depois, na outra semana, no dia 17 de junho, o tema é bastante interessante: quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Depois, na outra semana, no dia 24 de junho, amar a si mesmo. Amém? E hoje, o Senhor, embora nós não estivéssemos nessa série de ministrações, o Espírito Santo nos trouxe algo que tem muito a ver com isso. Não tenha medo. O medo é algo que assola hoje a população. No mundo como hoje, o homem está sempre confrontado por inúmeras situações que ocorrem, seja pelos problemas econômicos, como o Paulo colocou muito bem, que nós oramos, que está afligindo a população brasileira, seja pelo problema particular, seja por problema moral, seja por diversas situações. Algo que muitas vezes não está no nosso controle, algo que foge do controle, que agora vem trazendo um sentimento comum, que vem trazendo um impacto sobre as pessoas. Medo. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui já sentiram medo? Quantos aqui estão vivendo com medo? O medo é um sentimento que paralisa, que muitas vezes nos cega diante de circunstâncias e nos faz perder o foco de quem é Deus. Também já foi falado aqui e não vale a pena repetir. Querido, nós precisamos entender quem nós somos e principalmente quem é Deus. Essa consciência de quem é Deus, ela é muito importante, e principalmente quem somos nós. Você é filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Esse relacionamento de pai e filho, essa paternidade, ela precisa estar muito clara, muito nítida em nossas vidas. Isso fará toda a diferença, da forma como você vê o mundo, da forma como você vê os teus problemas, porque senão, querido, nós vamos olhar para tudo aquilo que nos cerca com nossa força. Nós vamos passar por lutas? Sim. Sim. Glória a Deus pelas lutas. Elas nos fazem crescer na presença do Senhor, amém? Amadurecer. Mas existe um Deus cuidadoso, como nós iremos ver mais para frente, que não nos abandona, que cuida de nós, amém? Diante de tudo isso, o que nós poderíamos temer? O que nós poderíamos temer? Eu gosto de falar que muitas vezes nós aqui aos domingos confessamos Jesus como nosso Pai, mas saímos daqui para viver uma semana toda como se fôssemos órfãos. Existe um Pai
Existe um Pai, querido. Existe um Deus que nos ama. Deus te ama, amém? Amém. Deus tem planos para a sua vida. Os propósitos do Senhor não podem ser mudados. Nem a morte, nem a vida, nem os principados e potestades, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Deus te ama, Deus tem propósitos. Não perca o Senhor de vista. O medo nos paralisa. O medo nos paralisa. O medo traz tormento. O medo nos faz olhar para a velha natureza. Pessoas amedrontadas olham para trás, olham para a sua vida antes de conhecer o Senhor. Tem medo. E o Senhor diz que eis que surgiu uma nova criatura. Tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Muitas são as causas do medo. Pessoas que têm medo de ficar doente. Pessoas que têm medo de doenças graves. Pessoas que têm medo de casar. Do casamento. Outras têm medo de não casar. Há pessoas que têm medo de ficar pobre, da pobreza. Pessoas que têm medo do desemprego. Pessoas que têm medo de desafios, situações novas. Pessoas com medo de recordações do passado. Situações que frequentemente estão à sua frente, que fazem lembrar do passado que viveram. Há pessoas com medo do futuro. Qual o seu medo? O que te assola? O que te assusta? O que te faz acordar todos os dias? Antes mesmo que você leve os seus pensamentos aos céus, você lembre de algo que te assusta, te amedronta, de um pecado muitas vezes que vem diante de você. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 41. Isaías 41, versículo 8. Vamos ler o versículo 8 até o versículo 13. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Não temas, não tenha medo. Gostaria de contextualizar essa palavra, porque muitos podem olhar para este texto, imaginar que esse texto seja para o povo de Israel, uma promessa feita através do profeta Isaías para o povo de Israel. E eu gostaria de contextualizar, porque é evidente que essa palavra foi falada pelo profeta para o povo de Israel, para os escolhidos. Veja que no versículo 9 o Senhor fala: quem escolhi? O Senhor diz, e depois ele fala novamente: tu és o meu servo, eu te escolhi. Isto nos leva para o terreno da graça, para aqueles a quem o Pai escolheu. Onde estão os escolhidos de Deus aqui? Você é o escolhido de Deus? Amém. O Senhor te escolheu. 2 Tessalonicenses 2,13 fala: mas irmãos amados do Senhor,
Devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação. Amém? Deus te escolheu para a salvação. Vira para o irmão ao lado e fala: Deus te escolheu para a salvação. E o Senhor, por 2 vezes nesse texto, o Senhor menciona: eu te escolhi. O Senhor também traz outro ponto. Ele fala a respeito dos chamados. Fomos chamados por Deus. Talvez alguns possam duvidar da eleição, talvez alguns possam desacreditar dessa tão falada lista dos eleitos de Deus, mas Deus fala: você foi chamado. Nesse texto de Isaías, no versículo 9 que nós lemos, fala: fomos chamados. Você foi chamado por Deus? Versículo 9 fala: tu, a quem tomei da extremidade da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. O povo escolhido de Deus foi separado para Ele próprio e o chamou dentre todo o resto do mundo. Deus nos chamou. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Amém? O Senhor nos chamou. O Senhor também nos declara nessa palavra: tu és o meu servo. Tu és o meu servo. Você é servo de Deus? Versículo 9 também diz: tu és o meu servo. Versículo 8: servo meu. O Senhor não tem, o servo, na verdade, ele não tem direito algum. O servo não faz a sua própria vontade. Nós fazemos parte de um reino onde há o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei de toda a glória, e nós somos súditos desse Rei. Fazemos parte desse reino. Você faz parte desse reino? Você faz parte desse reino? Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22 e 23. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Fomos comprados por preço, o sangue de Cristo derramado por Cristo. Somos servos do Senhor, amém? Para a glória do seu nome. Se não bastasse isso, o Senhor ainda traz uma palavra de consolo. Ele diz: não vos rejeitei. Tenho chamado, tenho escolhido, são meus servos, e eu não vos rejeitei. Mas uma palavra da parte de Deus para abraçarmos essas promessas e entendermos que para nós, servos do Senhor, escolhidos do Senhor, chamados do Senhor, o Senhor tem uma palavra: eu te escolhi e não te rejeitei. Deus nos escolheu e não nos rejeitou. Deus nos ama, Deus tem prazer em sua vida, amém? Deus tem prazer em sua vida. Servo bom e fiel, Deus tem prazer, Deus se agrada contigo. Deus não errou a seu respeito. Deus não errou. Você está aqui e Deus não errou quando te escolheu. Você é um escolhido, um amado de Deus. Você pode crer nisso? Que Deus não errou. Deus não errou, querido. Deus te escolheu como você é. Permita Deus trabalhar em sua vida. Permita Deus mostrar, se revelar. Qual é a tua expectativa? Qual é a tua perspectiva? Algo muito forte que Deus vem falando este ano comigo. Qual a sua perspectiva hoje? Qual a sua expectativa? Qual a sua expectativa hoje quando você entrou neste lugar? Quando você se reuniu com o corpo de Cristo? Qual a sua expectativa? Estamos diante do Rei da Glória. O Senhor está neste lugar. Pela fé nós cremos que Deus está neste lugar. E qual é a sua expectativa daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós somos a menina dos seus olhos. Somos seu povo, somos sua propriedade. O Senhor não nos rejeitou. Deus nos amou antes da fundação do mundo. O Senhor nos amou, nos escolheu, nos chamou. Servo de Deus, escolhido de Deus, amado de Deus. Por isso Deus pode trazer para nós essa palavra:
não tenham medo. Não tenham medo. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou o universo, o Deus que mediu o mar com a sua mão, colhe as águas do mar na concha das suas mãos, que mede a terra, o universo com os seus palmos, esse Deus poderoso, maravilhoso, Ele fala: eu te escolhi, eu não te rejeitei, você é meu servo, você é meu filho. Essa questão, querido, temos que insistir, para que nós não tenhamos dúvida da paternidade de Deus, do amor de Deus. Nós somos amados de Deus. Muitas vezes nós estamos no mundo, nós iremos passar por lutas e aflições, sim, mas nós não podemos desanimar, nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos sofrer por aquilo que não é maior do que o nosso Deus. Nada é maior do que o nosso Deus, nada é maior do que os seus planos para nós. Deus tem planos, nós vamos chegar no destino se nós formos fiéis, se nós não, como o povo em Massá e Meribá, que murmuraram pela situação que estavam passando e morreram no deserto. A grande questão é como nós passamos, a grande questão é como nós olhamos para o medo. Agora, diante dessa situação, contextualizado de que nós somos filhos de Deus, servos do Senhor, de que o Senhor nos escolheu e nos chamou, nós podemos olhar para essa história, nós podemos olhar para nós, fazer um check-up em nossas vidas. O que realmente tem me assustado? O que realmente está se tornando algo que tem me feito paralisar, que tem cegado as minhas vistas, que tem tirado a minha paz? Será que é o medo do futuro? Será que é o medo do amanhã? Será que é achar que as coisas não darão certo? Será que é achar que os meus negócios, a minha única oportunidade, vai naufragar? Será que é isso que está tomando a nossa vida? Será que é achar que nossos filhos não darão certo? Será que é achar que meus filhos não continuarão nos caminhos do Senhor? O que tem assustado o povo de Deus? O Senhor diz: não temas, não temas, crê somente. 1 João 4,18 fala: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo, pois o medo implica castigo. O medo implica castigo. O medo traz castigo porque ele nos tira dos propósitos de Deus. Então nós passamos a viver fora do propósito de Deus. E fora do propósito de Deus não há a bênção do Senhor. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não está aperfeiçoado no amor. O medo é o oposto à fé. Não podemos estar com medo e fé ao mesmo tempo. Isso não é possível. Eles são opostos. Porque o medo nos leva muitas vezes a agir de forma impensada, no impulso. O medo leva pessoas a fazerem coisas contra Deus. O que você tem feito? Está de acordo com a vontade de Deus? Muitas vezes você se sente algemado, paralisado. Muitas vezes você se sente tomando atitudes que são reações a situações adversas que chegam diante de você. Muitas vezes, queridos, ao invés de descansar e de esperar em Deus, porque sabemos que Ele é fiel para cumprir a sua vontade em nós, muitas vezes nós estamos reagindo às circunstâncias porque nós tememos o amanhã. Estamos reagindo quando Deus fala: espera, descansa em mim, tende paz em mim. A minha paz não é como o mundo dá. A paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento. Eu gosto daquela frase que diz: a paz de Cristo é paz em meio à guerra. Não tenha medo, não temais. O medo e a fé não podem coexistir. O medo nos paralisa diante de situações. O medo nos faz olhar para as circunstâncias e assim perdemos a sensibilidade espiritual. Há uma história em 2 Crônicas que fala do moço de Eliseu. Eliseu adivinhava
aquilo que o rei, o exército inimigo pensava no seu quarto. Toda a estratégia do rei para atacar Israel, para destruir o exército de Israel, era revelada ao rei de Israel por um homem de Deus, que orava e buscava em Deus. E por muitas vezes, a Bíblia fala por 2 ou mais vezes, o profeta direcionou o exército de Israel para o lugar onde o rei estava tentando criar ali uma situação de surpresa, para poder aniquilar com o exército de Israel. Mas ele foi avisado pelo profeta, pelo homem de Deus. Então o rei, sabendo disso, mandou o seu exército para atacar um homem só. Um homem só. Para buscar um homem. Quando o inimigo vem contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus, ele vem com toda a sua força. Porque o propósito do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas há um homem de Deus. Eu fico imaginando essa cena, porque a palavra de Deus fala que o inimigo chegou pela noite. O inimigo sempre vai buscar, essa é uma estratégia de guerra. O exército sempre chega à noite, quando ninguém percebe. O inimigo sempre chegará. Situações adversas que nos causam medo, sempre chegará quando nós estivermos no momento de descanso, no momento de paz. O dia mau se apresenta. E aquele moço saiu pela manhã, imagino que foi à padaria comprar pães para um café da manhã, preparar o café para o profeta Eliseu. Ao sair pela manhã, após o culto de domingo, na segunda-feira pela manhã, quando ele sai, imagina ele cantarolando: esse é o dia que o Senhor fez. E ele sai e de repente ele se vê diante do exército do inimigo, apavorado, com medo. Ele entra novamente na casa. Ele olha para o profeta: estamos cercados. E agora, Senhor, o que iremos fazer? E o profeta acalma aquele jovem e diz: não tenha medo. Aquele profeta pegou na mão do moço e levou ele para fora. O medo precisa ser enfrentado. Pegou na mão daquele jovem e levou ele para fora. Eu imagino ele cantando: vai dar tudo certo. Não tenha medo. Se a gente confiar, colocar a nossa fé em ação, não é assim aquela música? Vai dar tudo certo. Ele levou aquele jovem lá fora, mostrou para ele: veja, maiores são aqueles que estão conosco. E o jovem não viu, então ele orou. Ele orou para aquele jovem abrisse os seus olhos. E aquele jovem pôde ver. E eu vejo ali também o profeta cantando: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, muitas vezes nós estamos cercados pelo medo, e nós olhamos apenas para o medo. Esquecemos que há um Deus que criou os céus e a terra. O Deus que pode te dar o escape. O Deus que pode te dar a estratégia. O Deus que pode mudar a sua história, se você buscar ao Senhor, se você se colocar na presença do Senhor e descansar no Senhor, indiferente à luta, ao medo que você está vivendo, Deus irá te dar uma estratégia. Deus irá mostrar a saída, porque o nosso Deus é estrategista. Eu gosto de dizer, nosso Deus não tem uma derrota no seu currículo. Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Se está difícil para você, imagina para o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que está no trono, de braços abertos, para te acudir, para te ajudar, mas não da sua maneira. E essa é a grande dificuldade. Por isso nós reagimos, quando devemos entender e estar descansando no Senhor, para que quando nós ouvirmos a voz de Deus, saiamos para a vitória e para a conquista. Amém? Mateus capítulo 8, 23 a 27. Vamos abrir lá rapidamente.
Mateus 8, 23. Entrando ali no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o mar e os ventos e o mar lhe obedecem? Por que vocês estão com medo, homem de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Com Jesus no barco, aqueles homens estavam assustados, estavam com medo, estavam temerosos diante da circunstância. Uma tempestade se levantou. Jesus estava dormindo. Você só pode controlar uma tempestade na sua vida quando você puder dormir em meio à tempestade, porque você confia em Deus. Em meio à tempestade da sua vida, você consegue ainda dormir e descansar? Ou a sua mente já está entrando em parafuso? Queridos, muitas vezes as preocupações são tantas, as lutas são tantas, é o banco que não para de ligar, são cobranças, são situações difíceis. Como vencer? Como vencer situações assim? Como superar as lutas e as dificuldades? O medo de perder um ente querido, uma enfermidade que chegou, uma tempestade agora que está se alarmando, que está assustando. Estamos paralisados de medo, estamos clamando ao Senhor. E o Senhor faz uma comparação muito interessante. Por que tanto medo, homens de pequena fé? Medo, pequena fé, muito medo, nenhuma fé. Por que tanto medo? Por que tanto medo? Por que tanto medo com essa situação que nós estamos vivendo? Talvez que você esteja passando. Por que tanto medo? O Senhor continua soberano. Nos parece que Jesus faz essa comparação para nos deixar algo interessante, porque essa expressão de pequena fé é apenas uma palavra, que no original grego é a palavra oligopistos, que é um adjetivo da palavra oligos. Essa palavra é muito interessante, ela significa de pouca fé, palavra dita apenas pelo Senhor Jesus aos crentes com uma gentil repreensão à ansiedade. Por isso, quando o Senhor fala homens de pequena fé, Ele está dizendo: por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Não estejais ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Se você pode dormir, querido, em meio à tempestade da sua vida, você pode dominar. O medo ataca pessoas inseguras. É triste andar ao lado de pessoas inseguras. Onde está a sua segurança? Fé não é a ausência de dúvidas. Fé é a presença de crença. Fé não é a ausência de dúvidas, é a presença de crença. Provérbios 28:1 diz que os justos são intrépidos, corajosos como um leão. Corajosos como um leão. Fé e coragem andam juntas. Nós nos livramos do medo que nos atormenta quando nós confiamos em Deus. Então nós podemos enfrentá-lo. Aquilo que te assusta, nós devemos enfrentá-lo. Há pessoas que têm medo de barata. Não vou nem perguntar aqui. E olha que eu conheço um homem grande, forte, também não vou revelar quem é, que tem medo de barata. Pessoas que têm medo de sapo. Queridos, faça uma conexão de algo tão minúsculo, mas que muitas vezes se torna um monstro. O medo assusta, o medo paralisa. Se uma barata entrar em minha casa,
se a minha esposa e minha filha estiverem presentes, se você estiver passando na porta, você vai achar que está acontecendo uma guerra. E eu logo cedo, eu percebendo isso, eu tomei o Joãozinho, ele já não é mais Joãozinho, e ensinei para ele. Quando aparecia uma barata, eu falei: venha, pai, vamos matar esse monstro. Vamos matar esse monstro, para que não cultivasse o medo, que muitas vezes vem. Mas com a Alice eu não tive a mesma sorte. É um caos. O que te assusta, querido? É tão grande quanto uma barata? O que pode ser maior do que nosso Deus? O que pode ser maior do que as promessas de Deus para mim e para a sua vida? O que pode ser maior? É verdade que o medo nos assusta, sim, é inerente. Por isso, na palavra de Deus, a ordem do Senhor mais repetida na palavra por 365 vezes é: não temas, não tenha medo. É a ordenança de Deus mais repetida em toda a Bíblia: não tenha medo. O medo assusta, sim, mas nós temos que enfrentá-lo na presença do Senhor, confiando em Deus. Nós não podemos fugir, nós temos que enfrentá-lo. Tudo aquilo que aparecer como desafio, Ele está propondo para você. É tempo de você se posicionar em jejum e oração, para que a vitória venha em nome de Jesus. Chega de correr, nós vamos enfrentar as situações e nós vamos sair vencedores, porque essa é a promessa de Deus para o seu povo, amém? Salmos 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Nós não estamos só. Nosso Deus caminha conosco, está conosco. Salmo 56, versículo 3 e 4: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Amém? Vamos repetir? Em qualquer tempo que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Não temerei o que possa me fazer. Temerei aquele, sim, que pode condenar carne e espírito para o fogo do inferno. Não temerei o que pode me fazer a carne. O medo, ele é optativo. Nós podemos escolher se queremos ou não seguir o medo apresentado, aquilo que o medo nos apresenta como uma opção. Ele é optativo, querido, se você vai ou não se render àquilo que está sendo proposto para você. Nós temos que superar as lutas. Se você tem medo de água, entre num curso de mergulho. Supere o seu medo, supere a sua dificuldade, enfrente aquilo que está proposto. Esse é algo que se torna sempre um desafio na minha vida. Eu tive uma oportunidade, infelizmente, eu e minha irmã passamos por um grande susto na idade de 10 a 12 anos. Eu era o mais velho, onde nós estávamos no interior, em família, no lago, e num descuido, um empurrou o outro, e havia uma vala dentro desses lagos, e eu me afundei, ou eu ou ela, não me recordo agora, e um puxou o outro e nós estávamos nos afogando, sem que minha mãe soubesse. Já tinha tomado muita água. Quando meu primo mergulhou e nos empurrou para fora, ele vivia ali, conhecia muito bem aquele lago, e ele teve essa coragem de enfrentar o medo, e ele ali nos tirou. Mas aquilo trouxe um trauma terrível na minha cabeça. Por 3 oportunidades eu tentei aprender a nadar e não consegui. Quando eu mergulhava, eu voltava, e aquilo tudo voltava na minha mente. Mas até hoje, eu estou na piscina, eu estou no mar, eu estou no rio, porque eu tenho que enfrentar. Todas as vezes que eu mergulho, eu sinto a mesma coisa, mas eu estou lá porque eu busquei em Deus superar essa dificuldade. Se eu posso pescar em alto mar, não sabendo nadar, eu vou na confiança de Deus. Levo o meu colete salva-vidas, mas estou lá. O que tem te impedido de viver o melhor de Deus, de viver os planos de Deus? O
O que tem te segurado? Deus fala, eu sou contigo. Deus traz promessas a todas as suas expressões. Não temas. Há uma promessa de Deus para o seu povo. O Senhor diz para nós, não tema porque eu sou contigo. Um dos nomes do Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco. Deus Emanuel, Deus conosco está para nos sustentar, amém? Em Mateus capítulo 28, versículo 20, o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor diz, não te assombres, não te assombres, não te assustes. Interessante porque essa palavra traz uma ideia de olhar ao redor. Essa palavra no original, ela traz uma palavra de desconforto, de medo, mas ela quer dizer aquele medo, o assombro, quando você olha ao redor, quando você olha para trás. Quando essa palavra está querendo dizer que as pessoas estão assustadas, porque elas estão olhando ao redor. Muitas vezes, querido, o medo nos faz olhar para as circunstâncias, o medo nos faz olhar para as coisas que nos cercam, e nós perdemos o foco, nós perdemos aquilo que o Senhor quer mostrar, o seu caminho, o seu norte. E Deus está dizendo, não te assombres, não olhe para o redor, não fique preocupado, mantenha o seu olho fito na promessa do Senhor para a sua vida, amém? Deus continua sentado no trono, e Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Em resposta a essa situação, o Senhor nos fala nos versículos seguintes, eu sou o seu Deus. Deus estabeleceu um relacionamento conosco. Deus fala, eu te fortaleço, eu te ajudo. Deus nos dá o seu auxílio e vitória em meio ao temor. Eu te sustento. Abra lá a Bíblia em Isaías 43. Enquanto isso, chamar os irmãos do louvor. Isaías 43. A palavra do Senhor diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Versículo 10 e 13 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá? Não tenha medo, não temas. Vamos nos colocar em pé. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Sabe
mar se tornou um mar arredio, bravio. Alguém aqui nesta manhã que a água já está tomando a sua vida, e o Senhor diz que Ele está com a sua mão estendida. O Senhor te convida a andar sobre as águas. O Senhor convida você agora a colocar diante do Senhor aquilo que está trazendo temor. É tempo agora de nós descansarmos no Senhor as nossas cargas. É tempo agora de você descansar no Senhor, para que você possa sair daqui revestido agora, para que você possa sair daqui agora aliviado, para que você possa andar sobre as águas. Andar sobre as águas representa o sobrenatural, para que você possa ver o sobrenatural de Deus acontecendo em sua vida. Mas para isso você precisa olhar para cima, precisa olhar para o Deus, o autor e consumador da nossa fé. Deus está aqui neste lugar, Ele está com a sua mão estendida. Ainda que o mar tente te submergir, a sua mão está estendida, não apenas para que Ele te tire dessa água, mas para que Ele te faça andar sobre as águas. Quantos aqui podem se ver andando sobre as águas? Levante as suas mãos agora, apresente-nos diante do Senhor. O que é esta luta diante de um Deus tão grande para os seus filhos? Nosso Pai nos ama, Ele tem planos para nossas vidas. Receba agora em nome de Jesus a palavra de Deus para a sua vida. Não temas, filho meu, não temas, eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo com a minha destra fiel. A minha destra fiel está estendida para te levantar, para te ajudar em tempo oportuno. Não temas, filho meu, não temas. Nós servimos o Deus que nos dá escape, que nos dá estratégia. O Senhor há de te ajudar, meu irmão. Receba em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Há uma mulher aqui que está com medo de um diagnóstico, e o Senhor diz: descansa em mim, descansa em mim, descansa em mim, descanse no Senhor. Não tenha medo, diz o Senhor. Eu te criei e te formei. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Eu sou o seu Deus. Não tenha medo. Aquilo que você vai receber esta semana passou por mim. O Senhor é Senhor sobre esta situação. Não tenha medo, diz o Senhor. Se o mar estenda a tua mão, deixa o Senhor te pegar, deixa o Senhor te tirar deste mar chamado medo. Medo tem nome na sua vida, dê a Ele o nome. Me faz andar sobre as águas. E paralisado o seu povo, para que você agora possa caminhar, para que você possa ter liberdade. O Senhor está te liberando. Você agora vai sair do teu lugar que você estava paralisado, vivendo na mediocridade, acanhado pelas circunstâncias, e o Senhor está te mostrando, e o Senhor agora já está confirmando no seu espírito essa palavra, para que você saia da onde você está, para que você viva o melhor de Deus, as promessas de Deus. Em nome de Jesus, nós profetizamos, ó Deus, em nome de Jesus, nós profetizamos a liberdade, toda a paralisia física, moral, espiritual. O Senhor está mudando a nossa mente, mentes cativas, mentes que estavam aprisionadas,
mentes que estavam aterrorizadas pelas cobranças, mentes que estavam sufocadas pelo medo. O Senhor está tirando todo o mal, todo o peso, toda a covardia. O Senhor está agora agindo em nome de Jesus. 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E o Senhor quer mudar a tua expectativa, meu querido. O Senhor quer mudar a tua visão, a tua estratégia. O Senhor vai te mudar a tua expectativa a respeito daquilo como que você vê. O Senhor irá abrir de uma forma ampla os planos dele para a sua vida. É tempo de nós nos posicionarmos. Quando você se sentir aflito, não deixe isto crescer dentro de você. Posicione-se em oração e jejum, e o Senhor irá dar sabedoria, o Senhor irá te dar estratégia. Nosso Deus é um estrategista. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você foi abençoado? Amém. Dá a mão para o irmão que está ao seu lado. Pode ir. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor confirma no nosso coração que nós somos teus filhos, ó Deus, e que o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso, Senhor, eu te peço, leva-nos em paz agora, Senhor. Que cada um retorne para a sua casa, Senhor, com esse sentimento de pertencimento da família de Deus, como filhos amados, Senhor. Leva-nos, ó Deus, guarda-nos durante essa semana, e que o teu nome seja louvado em todo o tempo. Amém, Senhor. Aleluia. Dá um abraço no irmão, dá um abraço no irmão e fala: Jesus te ama.